Olá, gente! Eu gostaria de compartilhar com vocês um entusiasmo que me acompanha durante toda a minha vida profissional e que eu considero relevante na minha história. Este ano eu completo 50 anos de formatura como engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Paraná. E desde cedo, lá dos anos 74, eu comecei já a estudar as plantas, mas dos anos 74 até o fim dos anos 80, quer dizer, além de eu fazer mestrado nos Estados Unidos e tal, eu escrevi alguns livros sobre plantas daninhas, sendo que o primeiro, denominado Principais Ervas Daninhas do Estado do Paraná, foi publicado em julho de 1976. Eu trabalhava com esse tema porque era o meu objeto de trabalho. Eu trabalhava com o controle de plantas daninhas e para se conhecer as plantas daninhas, para se controlar as plantas daninhas, tem que conhecê-las, ok? Então realmente nesse período foi só isso. 4 livros na verdade, porque nós escrevemos um nos Estados Unidos em 79, publicado acho que em 81, e que se denominava Weeds of the United States and Their Control, quer dizer, ervas daninhas dos Estados Unidos e seu controle. E depois, já no início dos anos 80, quando eu retornei dos Estados Unidos, da pós-graduação, já iniciei escrevendo mais e isso foi somente em 1982, quando eu publiquei o livro de Plantas Daninhas do Brasil, que eu considerei que o tema estava mais ou menos esgotado, né? É que eu comecei a trabalhar, numa obra que seria muito demorada, né? Que seria o Árvores Brasileiras, né? Porque esse é um tema muito difícil, porque eu não sabia quais eram as árvores que eu deveria incluir no livro. Aliás, eu não as conhecia muito bem, né? E foi assim, estudando e aprendendo, né? Porque eu nessa época já trabalhava com produção de mudas para reflorestamento, já na época numa outra empresa, Copersucar. Mas eu gostaria de destacar alguns fatos. Esse primeiro livro aqui, Árvores Brasileiras, todos eles demoraram mais ou menos 10 anos cada um para ser produzido. Mas quando eu desenhei, eu criei o desenho gráfico dessa obra, eu imaginei lá no final dos anos 70, eu já imaginei e desenhei na minha cabeça como que seria esse livro. Porque quando se faz um livro, o certo é você produzir as fotografias já no formato do desenho gráfico. Não adianta você fazer fotos aleatórias e depois querer um dia publicar. Não, isso não funciona. Comigo sempre foi assim. Desde o primeiro dia, quando eu criei a concepção do livro, eu comecei a fotografar já seguindo aquela diretriz do livro, como seria o livro no futuro, né? Então, somente 10 anos depois de ter começado é que o livro foi publicado, em 1992. Então, é trabalho longo. Bom, quando eu criei esse desenho gráfico, eu achei que seria fácil, mas quando eu comecei a trabalhar para fazer as fotos, lá em 1982, mais ou menos, eu percebi que eu estava criando um pequeno monstro para mim, né? Porque a ideia é que o primeiro volume contemplasse as árvores mais conhecidas, mais próximas de mim, que eu não tinha dinheiro para viajar, porque eu não tinha apoio de ninguém, né? Eu fiz, todos os livros sempre fiz por minha conta própria, né? E aí eu percebi, poxa, encontrar todas as árvores isoladas, assim, no meio do pasto, no começo parecia até fácil, mas quando a gente começou, realmente a gente viu que seria uma tarefa muito difícil, né? E lógico, as outras fotos do fruto, tudo é fotos feitas em qualquer ambiente, né? Não era o problema, né? Até as madeiras que pareciam difíceis, a gente acabou achando elas em xilotecas espalhadas pelo Brasil, pelo menos para o volume 1, né? Então, quando eu cheguei à conclusão que seria muito difícil eu fazer uma obra completa, eu falei, não, eu fico no primeiro volume, né? No volume inicial daquelas plantas mais comuns, né? Mas aí, lógico, o sucesso do primeiro volume fez com que eu continuasse, mas aí era muito mais difícil, porque exatamente eram plantas mais raras. As mais fáceis eu tinha já documentado, já no primeiro volume, que eram 352 espécies. Então, é algo que às vezes a gente não pensa muito, não vê as dificuldades que terá pela frente, né? Então, demorou 10 anos para produzir isso aqui, até que eu completasse todas as fotografias e todas das 352 espécies. Mas eu fui muito feliz, tive muita sorte nesse período, como eu trabalhava com a produção de
com a produção de mudas para viveiros. Eu tinha 35 viveiros em 35 usinas de açúcar. Então eu criei naquela época, que nem existia computador ainda pessoal, né? Criei um pequeno programinha para que os viveiros informassem todas as informações que eu precisava sobre germinação, sobre crescimento, desenvolvimento das plantas. E isso foi fundamental para mim, porque eu tinha isso aí, uma experiência prática minha própria, porque não havia informações na literatura sobre esses aspectos, né? Então gerou um volume gigante de informações, porque nós mandávamos essas sementes toda semana para todas essas 35 usinas, 35 viveiros, que anotavam religiosamente todas as informações que eu pedia. Eu mandava a semente pesada, com a quantidade estimada de sementes, em função da sua densidade, né? E com isso eu criei todas as informações que estão aqui. Aqui não é nada inventado e não é nada tirado da literatura, é tudo informações que nós geramos, né? E publicamos aqui. E assim continuou durante anos e anos, obtendo todas essas informações, ok? Portanto, o primeiro volume foi realmente muito difícil, muito trabalhoso, né? E nós já escrevemos, teoricamente, 4 volumes. Entretanto, só publicamos 3, porque o último, o 4º volume, a gente percebeu que já não havia mais possibilidade econômica de publicá-los, porque o livro foi perdendo espaço logo após o advento da internet, do Google, e as pessoas já não interessavam mais procurar informações dos livros, porque haviam outras possibilidades mais baratas e mais intuitivas, né? que é o Google, por exemplo, né? Apesar de não serem 100% confiáveis, mas é o que existe aí gratuitamente. Então, o 4º volume não foi publicado e certamente nunca será publicado por essa razão, que já não é mais econômico publicar um livro hoje nesse padrão aqui de fotos a cores, é muito caro, né? Tudo muito caro. E então fica. Mas nós estamos incluindo as informações do 4º volume nos nossos aplicativos. Quem adquire nossos aplicativos ou assine nossos aplicativos, vocês terão todas as informações sobre as espécies também do 4º volume. Mas, em regra, os nossos aplicativos contemplam as informações contidas em todos os nossos livros, que são aí cerca de 40 mais ou menos, ok? Então, numa próxima oportunidade eu vou falar sobre mais algum fato relevante, sobre as expedições que a gente fazia ao Brasil afora, tentando levantar informações e conhecimento sobre as plantas em geral.